Olá pessoal, hoje eu vim trazer um assunto muito comum, o choro. Como lidar com esse sentimento da criança, com essa forma de expressão da criança? Isso te interessa? Se te interessar, dá um like aí e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Pois é, pessoal, o choro é uma demonstração de sentimento da criança. Todas as crianças choram quando estão com fome, quando estão se sentindo desconfortáveis, quando estão cansadas, com dor, doentes, porque ela não consegue nomear aquilo que ela está sentindo. A mesma coisa quando ela está se sentindo triste, frustrada. Os maiorzinhos até conseguem dizer o que está acontecendo, mas os pequenininhos não. Como eles não conseguem expressar esse motivo do choro, o que é interessante enquanto adultos observarmos, verificar se a criança está machucada ou doente. Muitas vezes a criança começa a chorar e incontrolavelmente a gente não consegue observar e nem perceber o porquê que ela está tendo esse tipo de comportamento, por que ela está chorando tanto. E esse choro muitas vezes acaba irritando o adulto. Então é muito importante para nesse momento onde o choro da criança já passou de todos os limites, você já verificou que a criança não está machucada, que a criança não está doente, você não conseguiu entender o porquê que ela está chorando tanto, é muito importante você nem sacudir nem bater a criança, porque eu sei que dá vontade e tem hora que a gente perde a estribeira, mas esse choro dela, vamos tentar descobrir o porquê que ela chora tanto. Pode ser cansaço, por exemplo. Se a criança estiver cansada, ofereça descanso para ela. Filha, vamos deitar na rede, no chão, vamos assistir uma TV. Isso de repente vai diminuir o choro dela. Ou o choro dela seja na hora de dormir. Tem muita criança que luta contra o sono. Quem nunca presenciou isso? A criança tá caindo, o olho tá fechando, a criança começa a chorar, fica irritada e aí você se irrita. Então nesse momento do soninho, coloca a criança para dormir, ofereça a sua presença, fique perto, conversando, cante uma música, conte uma história. Isso vai fazer com que esse choro da criança vá abrandando e consequentemente ele seja cessado. Se o choro da criança é por conta de um ataque de raiva, uma crise de birra, ofereça para essa criança um local seguro. Observe se o que tem em volta não vai machucar a criança e deixa a criança, que ela vai parar a hora que passar essa crise de birra dela. Não fique dando atenção porque você está reforçando esse comportamento de choro na criança. Só ofereça um local seguro e deixa esse acesso de choro passar. Se de repente a criança está chorando por um motivo de frustração, porque ela perdeu a brincadeira ou porque ela não consegue montar um determinado brinquedo, ofereça soluções para a criança. Então, junto com a criança, descubra soluções, construam essas soluções junto. Isso vai fazer com que a criança também se sinta mais confiante e, consequentemente, essas crises de choro vão diminuir. Um outro caso de choro também muito consequente é a criança que está mal-humorada. Se você percebeu que a criança não dormiu bem à noite, ou ela acordou muito cedo, ou algo que ela está fazendo não está agradando e ela começa a chorar, ofereça um passeio, vá andar com ela, vai brincar, vai dar uma volta pelo condomínio, enfim, uma volta no quarteirão. Ofereça um subsídio, algo que vá alegrar, que vai tirar esse mau humor da sua criança. E aí, consequentemente, esse choro também vai diminuir. Como eu disse anteriormente, as crianças mais velhas, essa crise de choro é menos propensa, porque elas já conseguem nomear com algumas palavras aquilo que ela está sentindo. Mas ainda assim acontecem essas crises de choro nos mais velhos. Se isso acontecer, dê tempo para a criança se acalmar, deixa ela chorar, ofereça abrigo, fique próximo e deixa ela chorar, deixa o tempo dela. A hora que ela parou de chorar,
Conversa com a criança tentando acalmar. Filho, o que que aconteceu? O que que está acontecendo? Por que que você chorou dessa forma? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar a lidar com a situação que desencadeou o seu choro? Tem alguma coisa que a gente pode fazer junto para que você não volte a chorar dessa forma? E outra coisa muito importante em relação ao choro. O choro, ele é a demonstração de um sentimento. É muito importante a criança saber que ela pode chorar, assim como o adulto. Quando o adulto chora, ele não precisa se esconder da criança, porque a criança, ela copia a atitude do adulto, né? Ela tem essas atitudes como semelhante. Então, a partir do momento que o adulto está chorando, inclusive na frente da criança, ele está demonstrando para a criança que ele também sente dor, que ele também fica triste, e isso ele vai nomeando para a criança de forma que a criança vai entender que aquele choro expressa um sentimento. Tudo bem? E se ainda assim o seu filho não parar de chorar, tá com aquele choro repentino, e você tá sentindo que essa criança não se acalme, que você tá perdendo a estribeira, que você tá ficando muito irritado, muito nervosa, peça ajuda para o seu parceiro, peça ajuda para alguém da sua família, para que essa pessoa fique com a criança, para que você possa retomar o equilíbrio. De que forma que você pode retomar esse equilíbrio? Dando uma volta no quarteirão, meditando, lendo um livro, tendo um tempo para você. A partir do momento que você pega esse fôlego, você vai conseguir mediar a situação da mesma forma. Caso contrário, nervosa, você não vai conseguir auxiliar o seu filho nesse choro constante que vocês estão em busca de diminuí-lo ou de cessá-lo. Se ainda assim a criança continua chorando, mesmo depois de que você conversou com ela, que você tentou entender o que estava acontecendo, que você ofereceu ajuda, que você buscou esse fôlego para você e nada resolveu, aí eu indico uma ajuda profissional, inclusive para você, mamãe, papai, alguém da família. Por quê? Um choro constante pode desencadear em nós, enquanto adultos, uma irritação que a gente às vezes não consegue controlar. Então, nesse momento, é importante a gente buscar uma ajuda profissional para nós retomarmos o nosso equilíbrio para lidar com essa criança. E muito importante, pessoal, não se julguem em relação a como você está lidando com o seu filho, tá? Ou melhor, não se julguem em como você está exatamente lidando com o seu filho está chorando porque você está fazendo isso ou aquilo, ou você não está acertando, como você poderia fazer para ele parar de chorar. Isso não é importante nesse momento, e sim como você vai lidar com esse choro da criança, que foi tudo aquilo que eu já falei anteriormente.